Sejam muito bem-vindos, quem está nos assistindo, e um cumprimento especial e carinhoso para a Jamile. Acima de tudo, minha amiga, uma profissional excelente que tem muito para contribuir com nós. Nosso papo tem a ver, Jamile, com longevidade, mas você é jovem e você cuida de jovens ingressando talvez no primeiro emprego ou depois. O que que isso tudo vem demonstrar que nós precisamos pensar. Mas comece te apresentando, falando da tua empresa que você faz, que eu sei que tem muito sucesso aí, você jovem assim, mas já tem uma carreira maravilhosa e brilhante. Ah, excelente. Bom, primeiramente, obrigada, Vera, por esse convite. É muito especial para mim, né, fazer parte desse momento aqui contigo. Depois de tantas lindas palavras, né? Bom, eu sou a Jamile, eu atuo com gestão de pessoas. Atualmente, sou sócia proprietária da empresa Mind Leve Company. Nós atuamos com todo o processo de recrutamento e seleção, auxílio aos jovens, treinamento, desenvolvimento, mentoria de carreira. E diante de tantas vivências, né, dentro da minha trajetória profissional, eu sou administradora de formação com especialização dentro da área de gestão estratégica de pessoas, e durante muito tempo atuei dentro da área de RH, mais de 10 anos aí de carreira, e acredito que possa contribuir muito, né, com o teu tema, com a questão da longevidade, porque muito do que a gente vivencia durante ao longo da nossa vida, e falando um pouquinho já, entrando um pouquinho dentro do nosso tema, hoje, né, a gente falando de jovens e da nossa carreira, quanto mais a gente tiver uma qualidade de vida dentro do nosso ambiente profissional, e aí, claro, entramos aí na parte do RH como movimento estratégico para que essa longevidade, para que essa qualidade aconteça, a gente precisa estar em paz também, né, dentro desse ambiente, não precisamos também entender o quanto é importante a gente estar em um ambiente agradável, um ambiente que a gente consiga poder conciliar a nossa vida pessoal com a profissional, que a gente sabe o quanto isso é difícil também. Então, acredito que eu, como RH, com essa bagagem que eu tenho, né, de poder transmitir qualidade de vida, poder deixar um ambiente mais harmônico para as pessoas que estão lá, das 8 às 18 horas, a gente sabe que é uma carga horária pesada, né? Então, espero que eu consiga contribuir bastante e auxiliar aí quem estiver nos ouvindo, poder trazer um pouquinho também, às vezes, de dicas para quem for da área de RH, que puder auxiliar os seus colaboradores, terem um olhar um pouquinho mais especial, né, para o pessoal que está todo dia ali dentro da empresa. Jamile, me conta se os jovens que estão chegando hoje, que passam por você, eles estão buscando estar alinhado com um propósito de vida, com uma missão, ou você percebe que tem ainda muitos jovens que estão numa formação ou fizeram uma formação porque os pais queriam? Eles já estão mais escolhendo por si próprio, pelo seu desejo? Olha, hoje em dia eu acredito que ainda a gente vê muitos jovens um pouco perdidos, né? Eu acompanho muitos jovens que ainda estão tentando se entender, e aí a gente também entra, acredito que entramos um pouquinho nessa era tecnológica, que ela vem, ela interfere um pouquinho, né? Pouquinho não, bastante, Bastante. bastante nesse ponto, porque eles são enxurrados de informações o dia inteiro. Então, é informação de diferentes redes sociais, é informação dos influencers, é informação, enfim, de diferentes plataformas, e acaba ficando um pouquinho difícil, né? A gente sabe que essa fase do jovem, essa transição entre a saída da escola para a vida, né, profissional, ela é um pouquinho confusa, né? Até nós mesmas, Nossa. às vezes a gente percebe assim, nossa, eu sou ainda jovem, mas eu tenho responsabilidades como adulto, como que eu lido com esse momento, né? Então, eu acredito que ainda precise ter um pouquinho mais de estímulo nesse ponto, sabe, Vera, em relação a trazer um pouquinho mais de informação, e isso acredito que enquadraria um pouquinho dos pais também. Eu sinto que os pais, eles são peças fundamentais nesse processo dos jovens, deles se encontrarem, deles entrarem num processo de autoconhecimento também, sabe, Vera? Eu percebo muito que, por mais que a gente tenha informação na mão, e falando até de nós mesmos em relação a buscar mais conhecimento, a
buscar mais de desenvolvimento, a gente também se pega muito no desvio por conta dessa enxurrada, né? As interferências. E Muito. imagina um jovem, né, que tem aí um universo inteiro para descobrir. Então, eu acho que a gente precisa ter esse engajamento maior dos pais junto aos seus filhos em relação ao que fazer, mas não de forçar, e sim de orientar. Orientar, com certeza. Eu fico imaginando agora que não é um universo que eu tenha muita proximidade, o jovem, mas se para nós, que já temos um trechinho de estrada, ter discernimento da quantidade de informações que está na internet, o que realmente vem agregar, o que vai trazer realmente um poder, um empoderamento para mim, é difícil. Então, e o jovem que está na confusão ali, que às vezes é assim, os pais, né, perdendo todo o poder sobre eles, pais não sabem mais nada, eles são a autoridade, imagina um turbilhão que é isso tudo. E aí vai para o mercado de Exato. trabalho. Nossa. Exatamente. E aí é onde a gente percebe que precisa dessa orientação, né? E hoje a gente tem muitas empresas com excelentes programas internos que justamente dão essa orientação, e isso é muito importante. E não só quando a gente está falando, né, de um programa como um jovem aprendiz, que aí se inicia ali bem cedo, mas tem muitas empresas que elas estão entrando, está em alta, elas estão entrando cada vez mais nesse processo da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho, que de uma certa forma está ligado à nossa, né, longevidade, porque como a gente Nossa. falou lá no início, é o que a gente precisa, porque a gente vai estar ali durante muito tempo, é onde a gente, a gente sempre fala, né, é a segunda casa, é o nosso trabalho. Então, as empresas, elas estão agora cada vez mais em evidência esse ponto importante dentro, né, para levar essa qualidade de vida, para ter esse contato mais humanizado com os colaboradores. E aí, quando a gente entra na era jovem, a gente tem isso aí muito mais em evidência, muito mais potencializado, devido aí a cabecinha deles estarem cada vez mais confusas com o que fazer, com o que buscar. As empresas estão oferecendo, e como que é a aceitação dos jovens assim para o programa de autodesenvolvimento? Porque na inteligência emocional, o primeiro passo é a autoconsciência. A autoconsciência é o primeiro, a habilidade social, autocontrole. O controle inibitório passa pelo nosso cérebro, mas o controle inibitório é uma criança que teve pais que ensinaram ou não. Aí tem um adulto cheio de maniazinha porque não soube, não tem cérebro desenvolvido para isso. Como está esse conflito? Quer dizer, espero que não seja conflito. A empresa está oferecendo e o jovem, como ele está em relação a isso? Está aproveitando? Aí a gente também entra numa questão da procura, né? Como a gente mencionou antes, a gente tem uma gama de informação, mas a gente vai procurar por aquilo que nos interessa. Então, assim, existe muito forte, eles buscam, assim, eu percebo, né? Hoje eu não estou alocado dentro de uma empresa especificamente, mas em relação aos meus contatos e o que a gente observa em relação ao mercado é que existe uma aceitação e existe uma procura, sim, com relação dos jovens, né? Eles também têm essa preocupação com eles mesmos, isso é muito importante, e isso vem muito dessa informação, desse acesso às informações, acesso, né, a gama que a gente vê de conteúdos que vão relacionando a parte mental, a parte espiritual também, acaba entrando um pouquinho, mas existe essa aceitação. Existe um conflito de gerações, mas eu acho que ele ainda, hoje em dia, ele está sendo um pouquinho mais, não tão pesado, não tão forte, porque as próprias empresas, né, quando se fala dos gestores, eles mesmos precisam estar preparados. Eu percebo que tem que ser, na verdade, né, não sei se é o que, não vejo algo assim tão forte acontecendo, mas até eu fiz um conteúdo esses dias justamente falando sobre esse lado, né, de liderança, porque tem que ser uma escada. Então, a gente tem lá em cima, né, vamos falar, tem lá em cima a gestão, a grande gestão. Essa grande gestão, como os proprietários, enfim, a gestão grande da empresa, precisa ter esse contato de passar para o seu RH a necessidade desse conteúdo, a necessidade desse treinamento, para que esse RH passe por líder esse treinamento, porque o líder esteja preparado para estar desenvolvendo isso com a sua equipe.
porque muitas vezes a gente tem um líder que ele está com uma equipe de 5 pessoas, e essa equipe de 5 é formada por um jovem aprendiz que tem os seus 16, por um assistente nos seus 23, aí temos um analista nos seus 25, 26, e aí temos depois um outro nos seus 30 e um outro lá nos seus 40, 50. E é isso que a gente vê, porque hoje a estimativa de vida ela é muito mais longa, né? Então, a gente vai ver cada vez mais pessoas, né, mais velhas, né, mais maduras, dentro dos ambientes profissionais. Então, esse formato de equipe que eu trouxe aqui acho, é algo que a gente vai ver cada vez mais, né, essas gerações se misturando. E se os jovens tiverem essa vontade de aprender, de absorver o que o pessoal mais maduro, que o pessoal, né, da outra geração tem para trazer, isso vai ser excelente, porque a gente vai estar formando pessoas, né, que vão ter aí um conhecimento mais abrangente, que vão ter aí uma vontade maior do crescimento profissional, do crescimento pessoal, porque isso também vem se perdendo, essa questão do estar dentro do ambiente de trabalho, querer absorver tudo que a gente pode dentro daquele ambiente. A gente acaba percebendo muita quebra, né? Então, a gente tem, muitas vezes, um jovem nos seus 23 anos que já passou por 5, 6 empresas, então não conseguiu absorver quase nada de cada uma delas, né? Então, eu acho que tem esse conflito de gerações, acho que há uns 2, 3 anos atrás, eu acho que ele era maior, acredito que ele era um pouquinho mais evidente, e hoje em dia a gente já consegue observar que tem essa busca maior por conhecer, por aprender, por querer entender mais, né, por ter essa troca mais forte, assim, entre as duas gerações. Que ótimo. Eu ia até te dizer assim que tanto o de 40 do teu exemplo, estar aberto e flexível para aprender o que o jovem traz, Com porque certeza. quanto mais idade a gente é um pouquinho mais durão, né? Tem uma resistência maior. Tem. E o jovem, por outro lado, às vezes não peca um pouquinho na consistência, né? Sim, porque querendo ou não, né, como tu falou, né, o pessoal mais maduro, ele tem uma resistência muitas vezes maior com relação a como entender e querer absorver aquilo que o jovem está trazendo, enquanto o jovem também tem aquela resistência, né, por exemplo, hoje é dessa forma, é muito mais prático, mas os dois têm que encontrar um meio termo, né, de que as falas deles se encontrem, né, porque eu posso chegar aqui e te falar de várias formas um negócio, mas não a minha linguagem, o que eu estou falando tu não consegue absorver, assim como eu não consigo absorver aquilo que você me traz, né, a gente precisa encontrar, né, como dizem, cada ambiente que a gente está, a gente fala de uma forma, a gente se expressa de uma maneira, né, então quando a gente está com um pessoal mais jovem, a gente tem uma maneira de se expressar e de falar, do que quando a gente está com um pessoal mais maduro, né, então acho que tudo isso também precisa ter esse cuidado, assim, na hora que a gente vai conversar, o que a gente quer transmitir, na verdade, né? Uma adaptabilidade para o momento, para as pessoas, para que seja produtivo para todos, né? Nossa, eu Com fiquei com certeza. várias perguntinhas aqui para te fazer, mas vou Vamos falar da primeira, a primeira que eu quero trazer de volta lá no comecinho que você falou, transição de carreira, acho que foi o termo que você usou, que você orienta, né? Isso, mentoria, né? Mentoria para transição de carreira, certo? Fala um pouquinho disso, porque às vezes a gente trabalha determinadas. Eu mesma fiz, eu aposentei no banco. Na minha cabeça, bancário nunca não sai com profissão de vida. Você aprende, até sabe lidar com dinheiro, né? Eu lido muito bem com dinheiro e sei orientar, né, sobre dinheiro, mas eu fui buscando uma outra atividade, mas eu tinha clareza que eu sairia já me encaminhando para fazer outra coisa, que é o trabalho da mentoria, de trabalhar com equipes e tal. E como é isso, então, na tua atividade diária? Conta um pouquinho para gente. Então, hoje a mentoria de transição de carreira ela está cada vez mais em evidência. A gente tem observado, né, muito essa leva dos jovens que foram para uma universidade, né, para uma profissão baseado ali no momento, baseado às vezes na parte familiar.
E aí chega um momento onde aquela pessoa não está mais feliz, ou até mesmo a pessoa que era feliz durante muito tempo, né, numa determinada profissão, e hoje já não faz mais sentido. Então, hoje a gente atua tentando entender, bem uma mentoria muito focada no entendimento do que essa pessoa quer profissionalmente, tá? Então, assim, é algo que a gente tenta, muito as pessoas, como você mesmo trouxe, né? Você já saiu do banco com uma ideia do que você queria. Eu E sei. muitas vezes esse profissional, ele já sabe o que ele quer também, ele só precisa ter um pouquinho, né, mais, às vezes, de um impulso maior ali dentro, talvez uma imersão maior naquela profissão, porque a gente vê de fora algo, não é como a realidade. Então, como muitas vezes, né, um exemplo desse é o próprio banco. Quem está de fora acha, né, acredita ser um trabalho dos sonhos, né? A gente tem muitas pessoas que entram no banco e tem isso como objetivo de vida, e quando chega lá é algo totalmente diferente, porque todo trabalho tem o ônus e o bônus, né? Sei. Então, o que é a intenção? É fazer com que essa pessoa, com que esse profissional, ele seja imergido dentro daquilo que ele busca. Então, como que a gente geralmente faz isso? Cursos voltados para essa área. Então, eu tento sempre engajar essa pessoa a primeiro procurar cursos gratuitos, para que ela não tenha um investimento e aí depois perceba que não é aquilo, e aí já teve um investimento alto. Então, hoje, com essa facilidade no acesso às informações, a gente acaba conseguindo também esse processo, esse acesso a cursos gratuitos em qualquer área. A gente tem cursos de diversas informações, claro que, né, e eu já não vou entrar no lado da parte de saúde, porque daí não, né, acho que isso aí é uma parte mais delicada, não entra no meu rol de atendimento, né, eu digo Sim. questões administrativa, a parte mais voltada para a área, né, de empresas, enfim, administrativa, o meio corporativo. Vai entrar nessa parte do curso, do profissionalizante, entender um pouquinho mais da área, entender que essa transição, ela vai sim se iniciar muitas vezes, né, a pessoa que construiu uma vida profissional com um salário, ela está acostumada com aquele, quando ela faz essa transição, isso também vai mudar, então tem que ter isso muito bem consciente, isso muito bem organizado financeiramente, porque é uma quebra muito grande, né, a depender aí do caso, e claro, né, entender que nada é para sempre, né, nada é para sempre, a gente não está em um ambiente para sempre, pode ser que eu possa passar por 3, 4, 5 transições, porque a gente está aqui justamente para aprender cada vez mais, né, essas transições têm que ser feitas de maneira racional, né, maneira pensada, organizada. Isso eu acho que é o ponto que eu trago de maior importância, né, que isso tudo seja feito de uma forma muito, muito racional, porque sim, tem uma quebra financeira, muitas vezes, um processo mais difícil, mas que você não está preso àquele momento, você pode depois retornar, né? E muito do que a gente vê de transição comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na área financeira. E automaticamente tu vai conquistando trabalhos naquela área porque você já iniciou ali. Então, eu, por exemplo, iniciei a minha vida profissional dentro do RH e depois eu fui para uma área voltada mais para a parte financeira. E era muito comum isso acontecer. Eu buscava emprego dentro da área do RH, mas a minha experiência era totalmente financeira. Eu trabalhei em contabilidade, contas a pagar, contas a receber. E aí eu tentando sair da área e aí sempre me puxavam porque tem essa experiência. Né? Então, tem esse lado também. Muitas empresas às vezes têm a resistência de dar uma oportunidade para a pessoa, porque né, o currículo está um pouquinho direcionado para o outro lado, mas sempre vai haver, né, alguém que vai te dar essa oportunidade de abrir portas para que a pessoa esteja entrando nesse momento. E o que vai muitas vezes fazer com que isso aconteça é a tua formação, é aquilo que o teu curso, né, é o que você está cursando, porque, querendo ou não, é onde, né, eu, por exemplo, tinha ali a minha formação, mas eu estava sempre, muito dos meus conteúdos, muito dos meus cursos era direcionado para o RH. Então, eu estava na área, exatamente, então eu estava dentro da minha área, estava atuando ali, perdão, estava dentro da área financeira, fazendo o meu trabalho bem feito, e isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa quer migrar, mas tu tem que estar fazendo o teu trabalho bem feito ali. Né? Não é porque ele não é a tua área que você não vai fazer. Agora Então, você falou algo importantíssimo, que até antes eu queria já te perguntar.
Não importa, né, Jamile? Não importa. Às vezes nós esquecemos que a gente está trabalhando para nossa, é a nossa empresa que está na frente, não é a empresa de quem me contratou. Nós esquecemos demais, esquecemos Sim. do aprendizado contínuo, esquecemos de dar o nosso melhor. Tem uma passagem que eu costumo repetir sempre, não sei se você conhece. Nós recebíamos muitos estagiários no banco. Uma coisa que na minha equipe nós conversávamos assim: você tem um contrato de 6 meses, mas você não vai trabalhar para o banco. Você tem que trabalhar também para que os empresários que chegam aqui queiram te levar antes do prazo do contrato. E olha que saía cada contrato maravilhoso quando a pessoa entende que ela não está trabalhando para ninguém a não ser para si própria. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que é um assunto importante, porque senão vai virar aquele adulto, aquele velho ranzinza que nunca me compreenderam, nunca me valorizaram, né? Sim, olha, acho que a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2, porque esse assunto rende bastante. É, então, esse é um ponto que é muito, realmente muito importante e é algo que é difícil a gente fazer com que a pessoa às vezes entenda, né? Porque o que que acontece? A gente está lá no trabalho e muito se vê essa mentalidade, né? Do estou aqui trabalhando, ninguém me reconhece, mas pouco se percebe o quanto o conhecimento, tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso trabalho. Então, eu gosto de trazer exemplos do cotidiano que acho que fica mais prático, né? Muito Por melhor. exemplo, estou ali dentro da área do RH. Então, eu estou aprendendo a fechar uma folha, estou aprendendo a fazer um cálculo rescisório, estou aprendendo a fazer um cálculo de férias. Isso tudo é meu, esse conhecimento é meu. Eu posso ir para depois 5, 6, 7, 8 empresas. Ninguém vai conseguir tirar esse conhecimento de mim. E Exatamente. as experiências do dia a dia, a vivência do que a gente tem, também é todo nosso. Então, a gente às vezes aprende a uma situação. Chega num outro ambiente, aquela situação acontece, tu já sabe muito bem como conduzir tal situação, né? Ficou meio Sim. redundante, mas tu sabe muito bem como conduzir aquilo. É extremamente importante porque a gente muitas vezes contrata, enfim, né? Ou até nós mesmos, como empresárias, né? A gente muitas vezes vai num evento de networking, vai num evento, né, de alguma inauguração, a gente tem que estar lá, a gente está mostrando como a gente é. Então, a gente fecha negócio muitas vezes, faz um contato, faz outro contato, mas é porque a pessoa nos viu lá, nos procurou muitas vezes nas redes sociais, viu o nosso trabalho, viu a nossa postura profissional. Opa, essa pessoa tem a ver com o que eu busco. Então, faz sentido para mim, muitas vezes, né, fazer esse contato, fechar esse negócio. E no trabalho é a mesma coisa. Então, às vezes eu estou lá num setor, e claro, ali falando do banco, né, você trouxe um exemplo de quando a pessoa traz de fora. Trazendo isso para o meio da empresa, eu inicio como um auxiliar. Então, se eu vou lá, eu vou me desenvolvendo, eu vou trazendo cursos, não é algo imediato, porque hoje o imediatismo também é um ponto crítico. Demais, demais. Nossa, não temos a Eles escola, porque o conhecimento é uma formação contínua, né? Exato. E aí o imediatismo ele vem muito ligado a esse lado, né, do nosso conhecimento, da nossa busca incansável pelo nosso aperfeiçoamento, porque a gente percebe que a pessoa quer crescer do dia para a noite em 1 ano, 2 anos, e não é assim, são escadas. Então, cada vez mais que eu vou me aperfeiçoando, eu vou trazendo, às vezes, uma melhoria nova, eu vou trazendo um novo, aperfeiçoando uma nova forma de fazer o trabalho, e isso tudo vai ser visto pelos gestores, né? Eles vão vendo, e às vezes um outro setor percebe que eu tenho um perfil um pouquinho mais direcionado para aquele setor. Então, às vezes, eu estou no perfil financeiro, o comercial observa que eu tenho uma facilidade de comunicação, tenho uma facilidade de persuasão, negociação. Opa, vamos testar essa pessoa aqui. Né? Um ponto que eu acho bem legal de fazer também dentro das empresas é o job rotation, que é um processo onde isso geralmente em grandes empresas acontece com bastante frequência. É um processo onde a pessoa ela passa por todos os setores da empresa. Então, ela passa uma semana em um setor, outra semana em outro, e vai entendendo todo o processo. Porque Ah, isso também é bem importante, né? demais. Então,
Mas Acho precisa que querer estar aberto para isso também, né, Jamile? tudo é o Porque querer. é, É muito, é, a gente não pode acreditar, né, que as coisas vão cair do céu, que uma vez que eu fiz um curso lá e aí eu já tenho que ser promovido, uma vez que eu fiz tal coisa já tenho que. Não, né? Uma coisa que é importante também é que às vezes, a pessoa às vezes se forma na faculdade e acha que é isso. tá Me pronto. formei, pronto. Agora eu posso receber lá o meu aumentinho, nananã, É, mas peraí, daqui a pouco o teu colega vai se formar, mas daí o teu colega ele vai fazer uma especialização, depois ele vai fazer um curso de aperfeiçoamento, depois ele vai estar indo para um congresso, depois e tu ainda está ali com a formação, né? Então isso tudo tem que ser pensado. Se formar ali, vai se formando um, outro, dois, três, mas e quem continua o processo? e quem continua. Nossa, é importantíssimo. Eu vejo isso como é todo diferencial. Eu imagino que o mundo corporativo hoje, isso faz toda a diferença. É que cada pessoa que esteja no processo, ela enxergue com um olhar mais abrangente, né? Porque imagina um gerente, um líder aqui, ter uma equipe com uma visão, todos empreendedores. Nossa, o que a gente quer primeiro ganhar para depois mostrar trabalho também, né, Jamile? Em Tem vez isso do que também. eu demonstro que eu sei, que eu faço, que eu quero aprender, como não vai vir frutos? Pode até não vir na empresa que eu estou, né? Mas vai ter alguém Sim, de olho, vai ter alguém de olho com que vai te certeza. levar, e aí você recebe os louros da vitória, né? Mas Exatamente. nós queremos, aí como você falou, estamos muito apressadinhos, me olhem o talento que eu sou e depois e paguem para ver, né? Exatamente. E querendo ou não, né, a gente tem que pensar que hoje em dia, quem somos nós? Hoje em dia, com uma formação, tem vários, mas o que que me destaca dos outros? Exato. Qual que é? Porque é muito fácil eu falar, nossa, eu sou excelente, eu fiz essa formação e tal, mas e aí? E Né? aí? E o que que tu tá fazendo a mais disso? Então, é Exato. muito importante essa continuação, é muito importante esse ser diferenciado dos outros. O que que você faz de diferente? Porque entregar, todo mundo entrega, né? E essa entrega está sendo como? Então, assim, o olhar, como tu mesmo trouxe, alguém vai te olhar, mas essa pessoa tem que olhar, tem que sempre pensar, essa pessoa está olhando para mim e para mais quantos? Desses quantos, aonde eu me destaco? Aonde eu me destaco? Né? E tu não existe ganho nenhum sem nenhum esforço, sem nenhuma abdicação, sem nenhum, né, sem você ceder algo. E querendo, é isso até para a parte empresarial. Esses dias eu estava assistindo, até fugindo um pouquinho, assistindo uma série, e aí até era o pai da moça, sabe, vai abrir um negócio, e no primeiro empecilho, que era um empecilho bem pequeno, ele já fala que vai desistir. E aí ela fala assim: ah, eu aprendi que a gente primeiro investe para depois receber, né? E o empresário é muito isso. As pessoas, né? Muito, o pessoal não tem muito essa base de que a gente primeiro investe na gente, no nosso treinamento, no nosso conhecimento, depois a gente investe numa boa rede social, depois a gente investe em bons materiais para atender, a gente investe na nossa imagem, a gente investe em cartões que sejam bonitos, a gente investe em cursos e estar em uma boa associação que nos traga visibilidade, nos traga contato, e aí os frutos vão vindo logo depois, né? Então, assim, tudo na nossa vida é feito dessa forma, tudo a gente tem que ter uma entrega para depois a gente ter uma colheita, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, tentar fazer com que os jovens e até o pessoal também mais maduro, né, que não basta só, ainda mais o pessoal mais maduro muitas vezes também tem esse lado, né, de construir a minha carreira, construir a minha vida, agora quem só vou trabalhar, quem aceitar eu vou ser assim, e existe também um pouquinho dessa resistência, né, então Eu é sou bem, assim, se quiserem me aceitem assim, a minha vida toda foi assim. Só que a gente esquece que esse modo de pensar, de agir e de ser não impacta só lá profissionalmente, impacta nossos resultados, impacta nossas amizades, nossa família, é várias áreas que esse tipo de comportamento pode ter perdido sentido, não tem mais lugar, né, Jamile? com Então, assim, certeza, não existe, você lá no comecinho falou, né? Eu aqui na empresa e eu lá do lado de fora. Eu profissional aqui e aqui na empresa. Ou família.
Antigamente a gente até dizia, vai para a empresa e esquece totalmente a família. Saiu da Uhum. empresa, fecha a porta e vem para cá. Hoje nós sabemos, até se tentou, mas nós sabemos que é impossível fazer isso. Não, Ou não tem seja, como. esse campo emocional que nós vivenciamos, seja da família, seja da empresa, ele nos acompanha. A sabedoria Exatamente. está em administrar e conviver num ambiente ou outro com tudo isso junto, né? Com toda certeza, essa tua colocação é excelente, porque é impossível você conseguir fazer simplesmente fechar. Hoje Fechar. eu vou fechar a portinha, né, o meu lado do cérebro da família, e aí eu tô lá na minha família com, sei lá, muitas vezes um problema em casa, alguém doente, um problema financeiro, e isso tá aqui na minha cabeça. Aí eu venho para o trabalho, eu tenho as entregas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Obviamente isso vai impactar. Vai impactar. Então, as empresas, né, falando um pouquinho de empresa também e de outros, de RHs em geral, eles precisam também estar preparados para saber como lidar com esse lado, né? Entender que muitas vezes o colaborador vai estar naquela baixa, vai estar às vezes com uma entrega um pouquinho mais atrasada, ou vai estar com uma entrega que não vai ser com tanta qualidade como ele entregava, e aí ele tem que saber ter esse momento de lidar, assim como em casa, às vezes chega em casa e aí tem o lado do trabalho também, muitos levam trabalho para casa, então é uma balança. E aí quando a gente entra, gosto de puxar também para o tema, né, que é a longevidade, isso tudo vai gerando um impacto emocional muito grande, né, Vera? Um E é estresse, onde a né? gente. Exato. E é onde a gente começa a ter ali as doenças, né? Começa a ter a parte mental abalada, a É, gente começa a ter ali o burnout chegando, e a longo prazo aí diversas outras questões que vão se desencadeando que, querendo ou não, impactam lá na frente, né? exatamente. Vão fazendo esse impacto, né? Dentro da nossa vida, dentro do que a gente, porque tudo que a gente observa, muitas vezes, é sempre uma sementinha. Como a gente falou, a gente primeiro, né, a gente investe na gente, depois a gente colhe, né? A nossa mente é a mesma coisa, vai sendo sementinha, uma hora essa sementinha, tudo, Germina. né? Germina, boa ou Exatamente, ruim, ela vai germinar. exato. É. E é um cuidado geral, né? O equilíbrio de tudo. E muitas vezes também trabalha, 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 mas esquece de equilibrar as outras áreas da vida. Ou quer mais lazer, quer os frutos e não faz a plantação correta e adequada. Então, sempre o equilíbrio, sempre buscar o caminho do meio, né? Jamile, então conta um pouquinho mais ali dos teus desafios, o que você vê, e que quem possa estar nos ouvindo possa ter como um estilo de vida, adotar alguns procedimentos, o que que nós poderíamos dizer, alguma conduta, né? Porque Uhum. nós só chegamos no resultado apreciando o processo da vida, né? Exatamente. Então, assim, hoje o que a gente mais observa em relação a desafios dentro do meio corporativo é encontrar pessoas que estejam dispostas a ter essa continuação. Então, o que eu posso dar de conselho, e eu acho que isso é para todas as gerações, é que você não se limite apenas àquilo que você já fez, aquilo que estava dentro do seu escopo, né? Então, não fique limitado a somente aquela bolha que você está. Utilize todo o teu conteúdo, utilize todo aquele universo que você tem nas mãos, e quando eu digo nas mãos, é o próprio celular mesmo, porque a gente tem um universo nas nossas mãos. Sim. Utilize aquilo em prol de você, né? Utilize o seu tempo de maneira inteligente. E não que você, não digo que você não vá ter mais nenhum lazer, mas que você utilize isso para você buscar o seu autoconhecimento. É realmente esse lado da gente, a gente percebe os desafios maiores, essa questão do encontro de pessoas que estão em busca, né, que queiram continuar buscando conhecimento, que queiram buscar o autodesenvolvimento. E hoje, com tanta informação que a gente tem, a gente precisa utilizar isso a nosso favor, porque a gente tem informações tanto positivas quanto negativas. E aí, se a gente fica só naquela parte negativa, a gente atrai aquilo para a gente também. A gente também entra naquele universo, a gente às vezes acaba, né, a nossa energia fica meio baixa. Quando a gente tenta, então, tentar trazer, moldar os nossos conhecimentos, moldar o nosso celular para coisas positivas, para aquilo que faz sentido, para aquilo que a gente quer. Um ponto que eu acho que é importante trazer é que tem um propósito
com que vocês buscam, tenham um propósito aonde vocês querem chegar. E a partir disso, sigam pessoas que estejam dentro daquilo que você quer, que vocês admirem, que vocês vejam como um ponto de referência. Porque a partir do momento que a gente tem um ponto de referência, a gente tem passos que a gente pode seguir. É igual uma receita de bolo. A gente tem o nosso ponto, a gente quer fazer um bolo de chocolate. E quais os passos para fazer aquele bolo de chocolate? A gente vai seguindo aqueles passos e ele vai dar certo. Às vezes não dá, às vezes dá, mas sai um bolo. Faz Né? parte do caminho, da jornada dela. Exato, e o processo ele não é um processo, ele nunca vai ser um processo linear, ele é um processo de altos e baixos. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha essa maturidade de identificar que muitas vezes o sucesso ele não vem do dia para a noite, que é nosso crescimento dentro de qualquer organização, ele vai depender do nosso trabalho, da nossa vontade, e isso também você vai encontrar pessoas, às vezes, que crescem mais rápido que você. Porque o fulano é isso. Esquece o fulano. Pensa no seu. Porque o conhecimento que você vai adquirir, a experiência que você vai adquirir, ela vai ser somente sua. E o resto é resto. Né? A gente tem que fazer o nosso bem feito, fazer o nosso como a gente consegue, como a gente tem, nas condições que a gente pode, porque em algum momento isso vai nos dar retorno, né? O desanimar, o estar cansado, ele acontece com todos nós, mas o importante é a gente não deixar isso nos dominar. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter às vezes muitas vezes a gente acaba pensando assim, mas é mais do mesmo, né? Mas é importante a gente ouvir de novo esse ponto, é importante a gente ouvir coisas e conteúdos como esse que a gente está trazendo aqui hoje, que muitas vezes vai fazer sentido para alguém, né? Alguém vai se identificar. O mais do mesmo que você diz, nós esquecemos. Naquele momento que não é interessante, nós esquecemos. Então, precisa sim ouvir mais do mesmo, porque pode ser que agora eu esteja pronta para fazer sentido. Exatamente. Jamile, você falou algo que eu acho que eu vou te convidar até para nós fechar, de tão importante. Tudo que você falou, mas o ponto bem importantíssimo que você disse agora é não se comparar. Realmente, não comparar com os outros. A única pessoa que eu devo me comparar é quem eu era ontem, né? Quem eu sou hoje, Exatamente. quem eu quero me tornar amanhã. Eu penso Exato. que essa fala que você trouxe, ela é importantíssima, seja para o jovem que está buscando o seu primeiro emprego, seja aquele que já está vislumbrando uma ascensão de carreira, seja aquele que está buscando aposentadoria, aquele que está fazendo a transição de carreira. Eu penso que é um ponto, se nós pararmos nossa, eu nunca vou ser igual a você, eu não fiz a formação que você fez, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha história, não tem como. E é essa individualidade que é complementar, né, Jamila? Então, esse Exato. ponto aqui, as últimas falas que você trouxe, para mim, estende-se a todas as idades, se estivermos com ouvidos para ouvir, pararmos para refletir e vamos pôr esse ponto aqui, sem comparação, né, Jamile? Exato, sem comparação, e pensar que cada um é único da sua forma, cada conquista é única da sua forma, e conquiste, e também celebre as suas pequenas conquistas, celebre tudo aquilo que você conquistou, por menor que seja, você precisa celebrar, porque aquilo faz parte do teu crescimento. E quanto mais a gente se compara, menos a gente consegue fazer. Menos. Porque, né? Então, como tu mesmo trouxe, a gente tem que buscar ser o melhor que ontem, e o que a gente pode fazer para ser melhor ainda amanhã, para melhorar, para que amanhã a gente tenha, que amanhã a gente diga que hoje foi o melhor. Então, todo dia é uma constante busca pela melhoria, é uma constante busca pelo autoconhecimento, e acho que é isso, assim, acho que poderia contribuir muito nesse sentido. Acredito que tivemos uma troca muito bacana, né, nesse momento, e como tu falou, somos também uma geração diferente, né? Somos, E a gente somos. consegue se complementar e conversar, e isso que é o mais bacana, É. né, Vera? Acho que é isso que é o mais importante, a gente ter
esse contato, ter essa conexão e entender que os nossos conhecimentos, eles se complementam aqui, como se Complementam. complementaram durante esse período aqui que a gente ficou conversando. Mas tem mais uma pérola que você entregou agorinha há pouco e eu quero resgatá-la aqui. A pérola que você trouxe que nós costumamos só falar dos nossos defeitos e não comemorar nossas conquistas. Inclusive, sexta-feira eu estava num atendimento e a pessoa assim, ó, se eu pudesse só avaliar a linguagem não verbal dela, ela já fez um progresso tão grande, e teve um deslizezinho no comportamento dela e ela, pois é, fiz de novo, briguei com a minha mãe, que foi uma briga com a mãe. E eu disse, mas vamos deixar um pouquinho. Ainda brigou com a sua mãe, mas olha toda a trajetória de progresso. Eu digo, e não tem, ninguém vai dar parabéns para nós, né, Jamile? Ninguém vai bater nas É, costas. Ah, você está mais calminho, você conseguiu sorrir mais, você fez melhor. Não, nós mesmos que temos que fazer e é, perceber. Então, eu acredito que exatamente, esses dois pontos aqui fecham com chave de ouro o nosso encontro de excelente, hoje. E aí, excelente. para que você faça a sua mensagem final. Exatamente esse ponto, né? A gente ter esse autoconhecimento de estar buscando tudo que a gente deseja, que a comparação ela não seja repentina, não seja algo diário em nossa vida, que a gente se compare no sentido de eu quero chegar lá e não no sentido de por que que ela está, eu não estou e como ela consegue, eu não consigo. Eu quero estar ali. É uma comparação de fortalecimento, uma comparação de crescimento e de referência da onde eu quero chegar, né? E que a gente conquiste tudo aquilo, conquiste não, celebre todas as nossas pequenas conquistas, porque são elas que fazem como um todo acontecer. Então, o processo, ele é difícil, ele não é fácil, mas ele traz resultados para a gente. E a gente não pode esperar que o outro celebre por nós, porque o outro não vive o que a gente vive, não sabe das nossas batalhas, do que a gente precisa e do que a gente quer. Somente a gente, só nós, no nosso interno, sabemos aquilo que a gente deseja. Para que isso aconteça, só a gente vai poder ser capaz de buscar, ir atrás e fazer as coisas acontecerem. Com certeza. Deixa eu ter contato para quem quiser te procurar. Bom, então podem me procurar no Instagram, @mindeleve.co, e tem o contato de WhatsApp também, caso alguém queira entrar em contato, então no 47 99632 5442. E lá também no nosso Instagram tem todo o acesso para o nosso site, para o nosso e-mail também, então eu fico à disposição para conhecer cada um, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente está sempre à disposição e também ver os nossos conteúdos, a gente sempre traz um pouquinho de RH, um pouquinho de RH para a empresa, um pouquinho de RH para o candidato, a gente vai fazendo aí um balanço entre os dois mundos. Excelente. Jamile, sucesso grande, imenso para você. Quem sabe nós voltamos ainda a conversar, porque esse papo ficou muito gostoso, muito produtivo, muito trazendo uma riqueza, que eu penso que é assim, tem que trazer algo que possa, quem parar para nos assistir, possa trazer uma reflexão. E eu acredito Perfeito. que atingimos a meta. Gratidão imensa, imensa por você ter dedicado seu tempo e estar aqui nos presenteando com esses momentos riquíssimos. Tá Ah, bem? perfeito. Muito obrigada, Vera, pelo convite mais uma vez. Fico também muito grata por toda a nossa troca aqui, e com certeza, se a gente tiver uma parte 2 vai ser muito bom a gente poder, às vezes, até trazer aí algum comentário que alguém trouxe, às vezes trazer um compilado aí, né, do que as pessoas comentarem, para a gente também ter essa troca aí com quem estiver nos ouvindo. Perfeito. Eu gostei da parte 2, tá?